líderes que vieram para matar, roubar e destruir. A Bíblia nos relata nos evangelhos, especificamente no Evangelho de João, capítulo 10, e versículo de número 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Mas vamos ler o texto antes de nós explicarmos o porquê desta interpretação. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 8 ao 14: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, nesse texto da Bíblia, nós estamos vivendo num tempo na igreja em que a palavra de Deus está sendo distorcida ao extremo. E um dos textos que tem sido muito distorcido pela igreja moderna é esse texto de João, capítulo 10, versículo 10, onde diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nesse texto aqui, os pregadores, os pastores têm usado ele como uma maneira de interpretação, se relacionando ao diabo, como o diabo veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância, que também eles interpretam como a prosperidade terrena, né? As riquezas terrenas. Só que se nós analisarmos esse texto, seu contexto, de João capítulo 10 inteiro, Jesus está falando que ele é o verdadeiro pastor, ele é o bom pastor, e ele está falando do mercenário, do ladrão, do lobo. Esse a qual Jesus está falando não é o diabo, embora seja uma verdade, seja uma realidade que o diabo roube, que o diabo mate, que o diabo destrua. Não podemos negar isso, é uma verdade, que ele mata, rouba e destrói. Só que o texto não está se referindo ao diabo. O texto que nós estamos analisando aqui está se referindo aos falsos profetas, está se referindo aos falsos apóstolos, está se referindo aos falsos mestres, aos falsos pastores, aos mercenários, e não ao diabo. Embora, repito, o diabo veio para matar, roubar e destruir, é uma verdade, mas esse texto não está falando do diabo, está falando dos falsos profetas, daqueles que vieram antes de Jesus e daqueles que vêm em seu próprio nome, ou que usam o nome de Jesus para o engano, para a mentira, para a avareza. É desses que Jesus aqui no texto de João capítulo 10 está denunciando, está falando. Então nós percebemos nesse texto que o mercenário, que não é o pastor, que não é o bom pastor, que não é Jesus, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. O ladrão veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Mercenário significa uma, podemos dizer, não profissão, mas algo que era feito naquela época. Era pessoas que viviam em troca do dinheiro, do comércio, trabalhando por soldo, sendo soldados, sendo pessoas pagas para assassinar alguém, para executar serviços sujos. Mercenário significa isso, esse tipo de se podemos chamar de profissão, né? Pessoas que se vendem ao dinheiro, que se entregam ao dinheiro para fazer justiça com as próprias mãos, para executar serviços sujos, tudo para ganhar
o dinheiro, para ganhar o metal. O termo mercenário ele designa especificamente aos guerrilheiros e não aos soldados, né? Nós vemos um livro de Sun Tzu, né, que é um livro chinês, no livro do Príncipe também, de Maquiavel, que o guerrilheiro que se confundia com o famoso mercenário não era o considerado como soldado, que era fiel, né, que fazia a obra por amor à sua pátria, mas o mercenário, o objetivo dele era o lucro, era a divisão dos despojos de guerra, dos espólios, era realmente receber riqueza. Ele não ia para uma guerra por amor à sua pátria, por exemplo, por amor ao Brasil, por amor à China, mas ele ia a uma guerra para o país que pagava mais para ele, porque ele vivia pelo dinheiro. Então, o dinheiro que era o objetivo maior do mercenário. O mercenário, se houvesse uma guerra entre Brasil e Estados Unidos, ele fosse brasileiro, só que os Estados Unidos pagasse mais para ele, ele iria servir os Estados Unidos por causa do dinheiro. Então, esses são os mercenários. O objetivo deles maior é o lucro, é o dinheiro. E é desse tipo de pessoas que Jesus, aqui no texto de João, capítulo de número 10, está denunciando, está falando. Os líderes mercenários, ou seja, aqueles que estão focados no dinheiro, no lucro, na busca constante de meios avarentos, né? De meios avarentos. A palavra de Deus diz na carta de Tito, capítulo 1, versículo 11, o seguinte: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Esse texto de Tito, capítulo 1, versículo 11, é mais real do que nunca, pois estes cães gulosos, estes falsos profetas, eles têm entrado nas casas das pessoas, nas casas dos cristãos, na casa daqueles que dizem ser evangélicos, para transtorná-los com o falso evangelho da prosperidade, com heresias destruidoras, com coisas mentirosas, aonde eles vendem lenços ungidos, vendem cajados de Moisés, vendem objetos ungidos que dizem ser sagrados e que têm poder para libertar e expulsar o mal, tudo em prol da ganância. Pastores que vão na rede de televisão e dizem que se você ofertar, você vai prosperar. Também na rádio, na internet, pastores que fazem da oferta como se fosse um sacrifício para você prosperar, porque você tem que dar dinheiro para eles, para a igreja deles, para você ser rico, ser próspero. Fazem realmente da casa de Deus um comércio, um centro de barganhas, um centro de troca e venda. São realmente mercenários, porque o objetivo deles não é o evangelho, não é a salvação de almas, mas é o enriquecimento, é o lucro, é o orgulho. E desde aquela época já Paulo estava alertando o obreiro, o homem de Deus Tito, que convém tapar a boca desses homens, ou seja, que nós devemos denunciá-los, devemos pregar a verdade, devemos desmascará-los sem misericórdia e sem piedade, porque eles têm transtornado casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O profeta Isaías, ele foi mais duro do que Paulo. O profeta Isaías diz em Isaías capítulo 56, versículo 11: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Que palavra forte que o profeta Isaías aqui está nos dizendo. Que esses líderes são comparados a cães gulosos. Você já viu um cachorro quando está com fome? Quem tem cachorros sabe do que eu estou dizendo. Eles são gulosos, eles comem, e se você continuar dando comida a eles, eles vão comer até passar mal e vomitar, e depois vão comer seu próprio vômito. Então Isaías compara esses pastores, esses líderes, tanto de sua época contemporânea como a de hoje, a cães gulosos. Gulosos pelo quê? Pelo dinheiro, pela ganância. Eles não se podem fartar. Então por isso que nós vemos esses pastores milionários com aviões, com helicópteros, com carros importados, com fazendas,
com mansões, com casas na praia, com iates, com barcos, com empresas, com lojas, comercializando a fé, vendendo a fé. Porque são cães gulosos, Isaías diz. Eles jamais estarão satisfeitos com aquilo que eles têm. Enquanto a Escritura, a Bíblia, o Novo Testamento, do qual nós fazemos parte e vivemos embasados nele, nos ensina que se tivermos com o que comer e com o que nos vestir, devemos dar graças a Deus e estar contentes. Porque nosso objetivo é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não devemos ajuntar tesouros na terra, mas sim no céu. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso a doutrina dos apóstolos. Mas esses cães gulosos nada sabem, não compreendem. Então como nós podemos dar ouvidos a esses falsos profetas se eles não compreendem nada do evangelho, se eles não compreendem nem o A, E, I, O, U, o básico do evangelho, o básico do ensinamento de Cristo Jesus? Isaías está dizendo, cada um deles se torna para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um por sua parte. Então eles inventam meios, inventam formas cada vez mais assustadoras, cada vez mais, podemos dizer, terríveis, que são verdadeiras abominações, são verdadeiras templos de ídolos, são verdadeiras obras satânicas, para que cada um deles torne para a sua própria ganância. O apóstolo Pedro também, junto com Paulo, Tito e Isaías, vai dizer na sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, para os pastores: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então o apóstolo Pedro, um dos principais líderes da igreja do Novo Testamento, da igreja primitiva, também vai dar um conselho, um mandamento aos pastores, aos líderes das igrejas, dizendo a eles que devem cuidar do rebanho, porque o rebanho é de Deus, ele é o bom pastor, é ele que deu a sua vida pelas ovelhas, não foi o pastor, não foi nenhum líder dessa geração pode se auto-intitular o bom pastor. O único e verdadeiro bom pastor é Jesus. Nós estamos debaixo do seu sangue e da sua misericórdia. Então, a palavra de Deus diz para os líderes que deve apacentar as ovelhas de Deus, porque as ovelhas não são minhas. Quantos pastores eu já ouvi dizer, as minhas ovelhas, são totalmente equivocados, ou eles são burros, ou estão fazendo por maldade. Porque quando Jesus diz para Pedro, lá em João capítulo 21, Jesus diz para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, as ovelhas não são do pastor, não são da denominação, não são do apóstolo, não são do evangelista, não são do presbítero. As ovelhas são de Jesus, são do Senhor. Foi ele que morreu na cruz por nós. Então esses pastores ou são burros ou estão agindo de má fé, ou são cães gulosos, como diz Isaías, porque está claro na Escritura. E eles devem apacentar o rebanho de Deus com temor, cuidando deles. Como que se cuida? Com a palavra de Deus, com a doutrina sadia do Evangelho, não com filosofias, não com usos e costumes criados por denominações, não com uma teologia da prosperidade, das barganhas, do dar para receber em troca, não por força, não obrigando o membro, não prendendo ele a uma denominação. Tem igrejas que chegam ao cúmulo de proibirem seus membros de irem visitar ou congregar em outra denominação. Então são verdadeiros Hitlers espirituais, são verdadeiros ditadores espirituais, são verdadeiros Fidel Castros, espirituais, assim como o de Cuba. Então, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, façam a obra de Deus, pregam o evangelho, não por ganância, não com desejo de se enriquecer. Porque todos aqueles que se enriquecem pregando o evangelho, que fazem dele um meio de vender, que usam o nome de Jesus para enriquecer, para ficarem ricos, milionários, são falsos profetas. Porque nem Jesus e os apóstolos seguiram por este caminho. Então devemos fazer a obra de Deus voluntariamente, com amor, com cuidado, não motivados pela ganância, pelo desejo do dinheiro, do lucro,
ou do poder, ou da fama, ou de ser a maior igreja, ou o melhor pregador, mas de ânimo pronto, em espírito e em verdade. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 14, também diz sobre os falsos profetas que vieram para matar, roubar e destruir, que eles têm os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodam as almas inconstantes com as suas mentiras, ludibriam elas com seus enganos, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Então são líderes cheios de adultério, cheios de desejo de prostituição, desejo pelas coisas mundanas, não cessam de pecar, enganam as almas inconstantes. Por quê? Porque não são pessoas que examinam a Escritura, que leem a Bíblia, que perseveram em Cristo, no Evangelho, na oração. Então são inconstantes, sendo alvos fáceis dos mercenários, dos lobos, dos ladrões, dos falsos profetas. Porque elas têm o coração exercitado na avareza, assim como os falsos profetas. Então o falso profeta somente vai dar um alimento para ela, um alimento de avareza, de prosperidade, a qual o coração dela já é materialista. Então ela vai cair nessa armadilha por causa do próprio desejo do seu coração. O apóstolo Pedro também diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Então, a palavra do Eterno nos diz também que nos últimos dias farão negócios, serão mercenários, farão negócios com palavras fingidas, usando a Bíblia, usando textos da Bíblia isolados, fora do contexto, para enganar as pessoas, para matar, roubar e destruir. E tudo isso, o motivo é porque são cães gulosos, são lobos devoradores, e por avareza farão do reino de Deus e sua justiça um negócio. Farão do Evangelho, do nome de Jesus, um lugar de benefícios materiais, de compra e venda e de trocas. Então, devemos vigiar. Jesus disse que nos últimos dias devemos nos acautelar, porque muitos viriam em nome dele para enganar, para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus diz também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 39. E o Senhor lhe disse: agora vós, ó fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Em Lucas capítulo 12, versículo 15 também disse Jesus: e disse-lhes: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então aqui está o ensino dos apóstolos, o ensino dos evangelhos, o ensino de Jesus, que não devemos nos ater ao ensino dos fariseus, dos falsos profetas, que são lobos devoradores, que se inclinam à avareza, que se inclinam ao desejo guloso por bens materiais. Guardai-vos da avareza, disse Jesus, acautelai-vos, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a espiritualidade nada tem a ver com riqueza ou pobreza, como muitos têm ensinado por aí. Se você é próspero é porque Deus está com você. Se você é pobre é porque você está com o demônio, ou não tem fé, ou está com o devorador, a qual diz em Malaquias, que nós vamos fazer um estudo sobre isso também, que o devorador a qual está citado no profeta Malaquias não é um demônio, como as igrejas fizeram hoje, dele ser um demônio, mas é simplesmente uma praga, um gafanhoto, uma espécie de gafanhoto que consumia a plantação de Israel, a qual eles tinham por lei, dada para eles, de dar o dízimo aos levitas, ao templo e cuidar dos pobres também, que vai ser um outro estudo que nós vamos fazer detalhadamente também sobre o dízimo, porque muitos têm sido enganados quanto a esse assunto. Os lobos vão ser desmascarados. Ezequiel capítulo 22, versículo 27 diz: os seus príncipes no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Convido você
confira na sua Bíblia todos os textos e veja a realidade, a importância desse assunto, para você não ser enganado, para você não ser uma presa desses lobos devoradores, para você não ser uma presa. O profeta Sofonias, no 3º capítulo e no 3º versículo, também diz: os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Então, Sofonias, junto com Ezequiel, num só coro, também está denunciando, já desde a sua época, esses príncipes, esses líderes, esses juízes, que também eram os líderes ali naquela época. Eles eram como leões que queriam comer a carne das ovelhas, eram como lobos da tarde, que não deixavam ossos nem para amanhã. Eles eram tão avarentos, tão gulosos, que até mesmo os ossos das ovelhas do Senhor eles comiam. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 12, nós já lemos: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. João capítulo 10, versículo 12. Agora vamos ver o que Paulo disse para a igreja, para os anciãos da igreja de Éfeso, lá na cidade de Mileto, quando estava se despedindo deles. Ele diz em Atos capítulo 20, verso 29 ao 30, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então nós observamos nesse texto bíblico que o próprio apóstolo Paulo já alertou a igreja que depois de sua partida vai se levantar lobos, e que dentre eles mesmos se levantaria lobos falando coisas perversas, que não poupariam o rebanho, mas que trariam a destruição ao rebanho. Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. O Evangelho de Mateus 10,16 diz: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10,16. Está vendo a importância desse assunto? Está vendo a importância do que Jesus disse em João capítulo 10 sobre o bom pastor e sobre os lobos, os mercenários, os falsos profetas, os ladrões que veio para matar, roubar e destruir? Quando você diz ladrão, você lembra-se do quê? Nós lembramos das passagens em que Jesus expulsou os comerciantes do templo, chamando eles de ladrões, falando que eles eram um covil de salteadores. Transformaram a casa do Pai, que era uma casa de oração, em um covil de salteadores. Então devemos vigiar. Estamos sendo enviados como ovelhas no meio de muitos lobos, de muitos falsos profetas, porque a Bíblia diz que haverá muitos falsos profetas nos últimos tempos. Jeremias, o profeta, na sua época já denunciava isso. Olha o que o texto diz, é forte. Jeremias capítulo 5, verso 29 ao 31. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O que é? Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes, que são os líderes, dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Que fareis ao fim disso? Então o povo deseja permanecer no engano. Os sacerdotes, os falsos profetas têm matado, roubado e destruído, e muitas pessoas têm desejado isso. Já desde a época do profeta Jeremias isso tem acontecido. O povo tem preferido o erro, tem amado a mentira, amado a escuridão, tem chamado a luz de trevas e as trevas de luz, porque eles desejam as coisas materiais. Como disse Paulo em Filipenses, são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, né? É para a sua própria confusão. O profeta Miqueias, para nós encerrarmos essa mensagem, olha o que ele diz, Miqueias, 3º capítulo, verso de número 9 ao 12. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião e a Jerusalém
com sangue e iniquidade. O seu chefe, os seus líderes dão as sentenças por suborno, por dinheiro. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, por ganância. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Já na época do profeta Miqueias também, essa obra terrível, miserável, demoníaca acontecia. Os chefes, os líderes, os pastores, os pregadores davam sentença por suborno. Os líderes ensinavam por interesse. Interesse no quê? Interesse no dinheiro, como disse Isaías. São cães gulosos. Os profetas, os pregadores que gostam de pregar numa igreja e em outra, pregavam mensagens somente para agradar o povo e para receber ofertas. Adivinham por dinheiro. E ainda dizem que o Senhor está com eles e nada vai acontecer sobre eles. Mas assim diz o Senhor para essa geração, assim como foi para a geração passada. Todos aqueles que têm brincado com o nome de Jesus, têm comercializado em nome de Jesus, receberão um juízo duro de Deus. O próprio apóstolo diz que a sua perdição não dormitará, porque se os anjos que pecaram Deus não perdoou, assim também será com esses líderes que tem matado, roubado e destruído o povo de Deus com engano. Tem feito a obra de Satanás, não a obra de Deus, trazendo o engano e a mentira e as falsas promessas, a falsa prosperidade sobre o povo, as heresias destruidoras. Meus irmãos, vigiem, examinem tudo, provem se os espíritos são de Deus, façam como os crentes de Bereia, examinem todos os ensinamentos que vocês ouvem, até mesmo os meus e de todos os pregadores dessa terra, de acordo com a Escritura e com a Bíblia. E se houver alguma contradição, alguma mentira, alguma distorção, jogue fora, é anátema, é mentira, porque nós devemos permanecer somente na Escritura, permanecer somente na graça, no Novo Testamento, ao qual Deus nos deu uma nova aliança, e é nela que nós estamos, é nela que nós devemos andar. Então cuidado com os falsos profetas, que usam o Antigo Testamento, o Velho Testamento, para pregar riquezas materiais, para usar textos isolados, para fazer com que o povo seja escravo do sistema, seja escravo da denominação. Vigie, analise a Escritura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, disse o apóstolo Paulo. Então, vigiem, porque os falsos profetas, os líderes dessa geração, vieram para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, vida com abundância, vida eterna, vida satisfeita nele, com gratidão, com contentamento e alegria nele, porque nele podemos todas as coisas, tanto na abundância como na necessidade. Se ele estiver em nós, as palavras deles em nós, somos mais do que vencedores pelo seu grande e maravilhoso amor. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome de Jesus.